dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite, né? Como fala um amigo meu, essas três opções, porque a gente não sabe a que horário você está escutando esse podcast Papo Viramundo. Feliz 2024 a todos e a todas. E hoje eu trouxe aqui para uma entrevista a professora Sônia. Ela tem um nome que é a primeira coisa que eu vou perguntar para ela de onde vem esse nome, né? Mas é Sônia Saltstein Goldberg. E a professora Sônia, ela é professora da ECA. Nós já conversamos aqui com o professor Luiz Fernando Ramos, que também era da ECA, e hoje eu trouxe o professor Fernando Ramos era mais ligado ao teatro, a professora Sônia mais ligada a artes plásticas, pinturas, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei, a primeira coisa que me traz curiosidade é esse nome tão bonito, tão alemão assim, né? O nome do meu pai, da família do meu pai, que é de imigrantes judeus poloneses e romenos. Olha Minha só. mãe sendo de família brasileira, né, com um ramo português, provavelmente um ramo espanhol e algum tataravô indígena e africano. Oxe, Como toda que família, mistura. como toda família brasileira. Uhum. Mas o Salstein é essa origem, embora seja um nome alemão. Meu avô era de Varsóvia e minha avó da Romênia, de uma cidade pequena cujo nome eu não sei. E você nasceu aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Então a sua formação intelectual, etc., foi toda aqui na cidade de São Paulo? Na USP, na verdade. Eu tinha desde, a ECA, o fato de eu ter ingressado como estudante na ECA se devia a uma afinidade desde a infância de gostar de desenhar, gostar de arte. E, de fato, eu cheguei a trabalhar um tempo com ilustração. Eu fazia história em quadrinhos e entrei na faculdade porque a ECA é que oferecia na USP uma formação dentro dos cursos de artes. Ela tinha um curso de formação de artistas. E, ao longo do curso, eu fui me interessando pela história da arte, pela questão teórica, uma afinidade mais com o debate teórico do que propriamente com a prática artística. Embora eu tenha seguido alguns anos depois de formada, fazendo história em quadrinhos, transformando roteiros literários, textos literários em história em quadrinhos, mas foi uma coisa que eu interrompi ainda muito jovem. A favor mais da teoria da que eram arte. Os dois interesses caminharam juntos. Quando eu era, ali na casa dos 19, 20 anos, as coisas caminhavam juntas. E eu fui sentindo, logo que eu me formei, aliás, até um pouco antes de eu ter me formado, em face desse interesse teórico, eu senti que eu saía com uma formação muito cheia de lacunas, muito inconsistente, embora tivesse uma professora que foi muito importante na minha formação, que foi a Ana Teresa Fabres, que incentivou muito que eu prosseguisse os estudos. Então, eu saí com essa percepção de que eu precisaria melhorar a minha formação teórica em História da Arte, e, na verdade, com a formação teórica a qual eu me refiro, me interessava mais a indagação pelo lado da filosofia do que propriamente na História da Arte. Então, eu ingressei na filosofia, prestei vestibular, ingressei na Faculdade de Filosofia. Primeiro frequentei um ano como ouvinte para ver se
Fazendo em paralelo com a ECA. Eu tinha acabado de... Estava no último ano. Estava terminando. A ECA foi um percurso acidentado, porque no meio do processo o curso foi transformado, foi chancelado, né, pelo Ministério da Educação como um curso de licenciatura. Então, na verdade, era um curso que formava jovens com ambição de se entregarem à carreira artística. Outros, como eu, né, tinham esse duplo viés, né, no seu horizonte profissional. E o diploma que era, no final das contas, oferecido era o de educação artística. Tudo isso para dizer que eu fiquei um tempo a mais, 6 meses a mais, para fazer uma adaptação exigida pelo novo currículo, o que foi muito bom ter um curso de licenciatura. Foi um projeto pelo qual a Ana May Barbosa, que é outra professora do departamento, se empenhou muito, historicamente, é uma figura de referência, mas a escola tem vocações, tem muitas vocações no campo da arte, né? E essa de formação de professores de arte, professores de criança, adolescentes ou professores de arte, é uma delas. Né? Esse é um problema sobre o qual a USP poderia se debruçar com mais atenção, porque a ECA é uma escola... Né? Não, também as licenciaturas, mas não é isso que eu quero dizer. A ECA reúne cursos pioneiramente, né, no país, inclusive, a pós-graduação em arte da ECA ela é pioneira no país, serviu de referência. Mas os cursos de arte da ECA, historicamente, formaram muitos artistas, muita gente que hoje é, por sua vez, formador de gerações. Né? E é um curso, e é uma área, mais do que é um curso, é uma área na universidade que, a meu ver, tem pouca visibilidade, não conseguiu um reconhecimento institucional à altura do seu potencial formador. Né? Mas esse é outro assunto. Eu acho que, de todo modo, é sintomático o fato de eu ter ido para a filosofia para, enfim, calçar minha formação intelectual, meu repertório, e foi muito bom, de fato. Na filosofia eu acabei cursando 4 anos sem ter me formado na graduação, porque eu fazia essas disciplinas para estudar, para melhorar a formação, e em seguida Mas as disciplinas eram ligadas a artes, na filosofia? Nem sempre. Então, estudou filosofia eu fiz Estado pura, moderno, formação do Estado moderno, enfim, estudei Descartes, estudei Hegel. E foram aportes, de todo modo, muito importantes para calçar, para dar uma consistência a meu interesse em arte, em história da arte. Né? E a minha formação também ela é um tanto singular no contexto da formação acadêmica, da trajetória acadêmica de um professor aqui da USP. Eu venho da crítica de arte. Na verdade, quando eu ingressei na ECA, isso foi no ano 2000, eu prestei um concurso para a cadeira de História da Arte, para a área de História da Arte, em 1999, mas começaria a dar aula no ano de 2000. Fazia 20 anos que o Departamento de Artes Plásticas não abria concurso nessa área. Então, eu tinha desenvolvido uma carreira como crítica de arte, já tinha uma atuação profissional, enfim, já tinha um trabalho pessoal definido, já tinha publicado, habitualmente eu realizava curadorias, me engajava em curadorias de fôlego, né? Havia feito uma curadoria, poucos anos antes de ingressar na USP, 2 curadorias retrospectivas da Mira Schendel, que àquela altura, uma em 95, uma em 97, a Mira Schendel ainda não era uma artista
que tinha esse reconhecimento, hoje internacional, mas naquele momento ela havia morrido no fim da década de 80, e um círculo muito restrito de admiradores conhecia o trabalho dela. Então, já tinha publicado muito e já tinha um interesse em arte brasileira e, sobretudo, em pensar uma questão moderna. Eu digo questão moderna porque é um eixo importante de todo o meu trabalho que eu desenvolvi aqui na universidade, porque não se restringe ao modernismo, né? Eu tenho um interesse forte e mais focalizado no modernismo brasileiro, mas sempre pensando o modernismo à luz de um contexto de termos, né? Modernismo, modernização e modernidade. Ou seja, a modernização abre o meu horizonte de interesse para muito além do que foi o modernismo como fenômeno histórico, que pega basicamente do último terço do século XIX até a primeira metade do século XX. Na verdade, modernização é um processo que nós ainda vivemos, que é muito importante na história brasileira, até pelos seus aspectos falhados, né, pelo contencioso de problemas que os projetos de modernização vividos por nós prometeram e não cumpriram, alguns ostensiva declaradamente autoritários, mas outros com uma dimensão democrática, uma dimensão inclusiva, social, emancipadora. Então, pensar o modernismo à luz, né, de processos de modernização é um eixo importante no meu trabalho de escrita, no meu trabalho como crítica de arte. Então, a reflexão sobre artistas como Mira Schendel, como Franz Weissmann, como Guignard, como Volpe, ou artistas contemporâneos, né, cuja obra vinha à tona de uma maneira muito possante no início dos anos 80, quando eu comecei a escrever profissionalmente, né? Então, artistas como Valtercio Caldas, Cildo Meirelles, Antônio Dias, Iole de Freitas, eu comecei a escrever por esse tempo, muito antes da universidade. Então, quando eu cheguei, só para um pouco concluir esse raciocínio, quando eu ingressei na universidade, eu já tinha essa carreira e um pouco as ambições, os desejos e a experiência dessa carreira. E essa carreira, ela historicamente, a crítica de arte, ela se constitui a contrapelo da instituição, a contrapelo da academia. Então, inclusive, nos momentos mais luminosos, não, da minha atuação, nos momentos mais felizes, eu não cogitava jamais entrar para a universidade, porque eu achava que a universidade iria travar, porque, enfim, era um pouco uma ambição romântica, enfim. Talvez num momento, né, um momento que eu me formei como crítica, que eu comecei a me exercitar como crítica, ainda tinha algo de uma aura boêmia que vinha lá dos anos, enfim, de meados do século XX, pegando, né, um pouco os anos 60, e que tinha a memória, era Baudelaire, era a referência, né, que pensa a prática da crítica como algo equivalente a uma experiência estética, né? E tudo isso só, agora concluindo de verdade, foi quando eu comecei a dar aula de História da Arte, foi nesse momento que começou a se encetar uma formação mais rigorosa e mais exigente em História da Arte. Porque aí eu arregacei as mangas, né? E passei a me preocupar e a estudar a questão do método, mesmo porque você tem ali um público muito exigente e que está pondo você à prova a todo momento, né? Então, foi uma descoberta, foi um momento extraordinário para mim, de descoberta, porque, de fato, quando eu deixei a crítica de arte, eu sabia que havia se esgotado um ciclo histórico, foi no momento em que
as instituições, mundo afora, né, começaram a operar, as instituições de arte, os museus, meio como grandes empresas de entretenimento. Foi quando começou, foi o momento da globalização. Então, mudou a natureza da própria prática da crítica de arte, tal como, né, existiu, se constituiu uma história desde Baudelaire como como historicamente marca, né, a obra do Baudelaire é uma referência numa crítica de arte moderna, né, porque a crítica de arte surge muito antes, né, vem do Renascimento, mas uma crítica de arte que se pensa como uma experiência equivalente à experiência estética, né, uma crítica de arte que não é moralista, que não é pedagógica, né, que tem a ambição da reflexão, mas a ambição da criadora, né? E que tem essa indisciplina também, né? Eu venho muito desse ambiente, mas naquele momento é o momento que os museus começam a trabalhar terceirizadamente, debilitam as instituições brasileiras. Foi na época do Collor, né? Na verdade, eu trabalhei uma experiência anterior à universidade. Eu havia trabalhado na gestão da Erundina, junto com a Marilena Chauí, na Secretaria de Cultura, e organizei um espaço para jovens artistas emergentes, era um espaço de descoberta para artistas em início de carreira testarem suas potencialidades. E eu e uma turma muito aguerrida que trabalhou comigo, alguns artistas, Célia Uvaldo, Fábio Miguez, Paulo Monteiro, se envolveram. E foi admirável o entusiasmo com que eles me apoiaram para tocar esse trabalho, fizeram comigo esse projeto, desenvolveram comigo esse projeto. Então, foi o fim da gestão da Erundina, em 1992, foi um momento marcante. O ingresso do Collor, o governo Collor, foi um momento de reajuste, né, de expectativas. E foi nesse momento que eu comecei a entender que a prática da crítica tinha mudado. Então, foi a partir de então que eu comecei a pensar na possibilidade da carreira acadêmica. Mas a ECA, onde havia o Departamento de Artes Plásticas, departamento no qual eu havia me formado, não abria concurso para a minha área. Sim. Né? Então, eu comecei a dar aula em meados da década de 90, na condição de professor temporário, numa condição precária. E foi fascinante. Eu comecei a gostar muito, a me envolver de uma maneira assim incondicional, né? E muito profundamente empenhada, né? E, ao mesmo tempo, conhecendo minhas lacunas. Não sei se você sabe, Marcílio, mas a área de história da arte, nós não temos no Brasil uma tradição universitária forte. Na USP, nós temos vários colegas que têm uma formação, que têm um trabalho admirável na área de artes, mas eles estão espalhados em diversas unidades, né? Então, você tem a FAO, você tem o Museu de Arqueologia e Etnologia, enfim, você tem especialistas no MAC, você tem especialistas no IEB, você tem especialistas no Departamento de Filosofia e tem outros, né? Na psicologia, enfim, na antropologia, na sociologia, né? Então, e a ECA, que seria o repositório, porque entrega o diploma de graduação, o curso de arte não tem a visibilidade, né, e eu acho a presença, a força institucional que deveria ter. Eu digo o curso de arte, os cursos de arte. Ali você entrevistou o Luiz Fernando Ramos, né, você tem o curso de artes cênicas, você tem um curso de cinema. Tudo bem, os colegas de cinema, tem alguns que vão mais para a área de comunicações, mas o curso de cinema da ECA
tem uma marca histórica decisiva que ele começou com a reflexão Paulo Emílio, cinema como arte. Então, ainda que hoje em dia as pessoas mais jovens nem falem em cinema, né? Você tem a ideia de audiovisual que é muito mais abrangente, que lida com a fenomenologia da imagem, com a questão da imagem. Mas, em todo caso, você tem ali uma experiência histórica acumulada, né, para você pensar numa escola de arte onde esses cursos, né, estejam, se comuniquem, né, e possam oferecer uma formação mais generosa de arte para o jovem artista. Esse é um potencial que eu estando prestes a me aposentar, eu saio assim, frustrada por não ver reconhecido esse potencial da ECA. Mas, enfim, em todo caso, só para dizer que a graduação em arte é a Escola de Comunicações e Artes, o diploma, quem fornece é a ECA. Né? E, embora os cursos de pós-graduação, todas essas unidades que eu mencionei ofereçam e bons cursos de pós-graduação que trabalham com estética, ou com arte de alguma maneira. Mas eu acho que eu me dispersei. Eu queria só dizer, enfatizar o fato de que a gente não tem uma tradição, né, um campo, uma formação disciplinar constituída na Universidade Brasileira. Né? Os cursos de pós-graduação, eles se generalizaram, né, frutificaram pelo país, diversos setores, diversas universidades pelo país, basicamente nos anos 90. E as graduações também em História da Arte, sobretudo na área teórica, a gente não tem, a USP não tem uma graduação em História da Arte, ou em História, eu defenderia História-Teoria, em História e Teoria da Arte. Né? Eu acho sempre a crítica, eu acho que tem essa origem que é tão bela, né? Que é uma origem mais bastarda, enfim, anti-institucional, mais rebelde. Mas a teoria e a história da arte, de fato, eu gostaria muito de ver as próximas gerações, alunos, os alunos são sempre uma força extraordinária na universidade, então eu tenho a expectativa de que esses alunos ainda possam lutar para que a Universidade de São Paulo tenha. Para qualificar, né, o campo cultural ampliou muito e ele se vê tremendamente regrado por forças do mercado, pela pressão do entretenimento, enfim, por uma mentalidade comercial. Então, a USP, entrando com uma posição, né, tendo uma intervenção forte nesse campo, seria certamente, ressoaria a força de outras universidades importantes, públicas, que já têm um trabalho na graduação, na área teórica, na área de História da Arte. Você vê assim na USP, então, a parte de arte, que eu iria, então, ampliar para o nome de cultura, sendo um pouco menos privilegiada, talvez, menos forte? Talvez seja... Porque quando a gente pensa no IEB, por exemplo, a gente vê que tem muita cultura lá também, né? Eu estou falando mais especificamente a área de artes. De artes mesmo, tá. Não se confundiria com antropologia, com as áreas contíguas. Evidentemente, uma boa área, uma reflexão importante, relevante sobre arte, não vai se fazer sem recorrer a todas essas áreas, mas era preciso a gente dar uma formação sólida, agressiva, no sentido de termos jovens estudantes com autoestima para falarem autoralmente, para falarem com autonomia. Né? Nós somos muito vulneráveis a modas intelectuais na área de artes plásticas. Os departamentos, os cursos de pós-graduação são muito porosos, né, a essas ondas, né, com redes sociais, evidentemente com o mundo digital, né, essas rubricas, esses conceitos se divulgam muito rapidamente. A gente não está dando uma formação material para que esses jovens possam ter uma percepção crítica
da pressão desses materiais que chegam, né? Dessas ondas, desses modismos. E o jovem estudante hoje é mais independente do que o de 30 anos atrás? Ou ele é mais agressivo, é mais... Eu não saberia dizer. Não, eu acho que houve muitos avanços, né? Acho que o movimento negro, o movimento feminista, né? As meninas hoje são muito, né, mais autônomas, mais independentes, né, do que na minha geração. E a questão racial, eu fico muito feliz de sair da USP e constatar como mudou, porque quando eu era estudante na USP, você não tinha estudantes negros, né? Você não tinha, você só via os seus pares de classe média, né? O circuito de arte era muito restrito, a Jardins, Higienópolis, enfim. Então, são acontecimentos promissores, historicamente promissores. Então, eu acho que o aluno, hoje em dia, tem muito mais recursos para se formar. Né? Enfim, você sabe que a gente se formou à base do xerox, vou fazer cópia manuscrita de documentos, quando você não podia fazer a fotocópia daquele livro, porque está em obra rara, qualquer coisa assim. Né? Então, é extraordinário. Eu sou uma pessoa absolutamente adicta de arquivos digitais. Eu passo horas a fio consultando E quando as bibliotecas digitais. E quando você exercita essa crítica à arte, ela vem na forma ela é transmitida às pessoas através de um texto, imagino, né? Os seus o trabalho textos de crítica de arte. Crítica, né? Mas para fazer a crítica você precisa olhar o quadro, analisar o quadro, né? Então, como é que é isso assim que o leitor parece que só recebe um pedacinho, né, do processo, né? Não, é isso que justamente quando eu comecei a escrever, o primeiro texto que eu publiquei foi em 1981, numa revista alternativa que havia sido criada por um artista chamado Luiz Paulo Baravelli, que é uma pessoa simpaticíssima, boníssima, junto com a Lisete Lanhado, que era muito jovem, tinha pouco mais moça que eu, e tinha a Marion Strecker, uma outra jornalista, também escrevia para a Folha, tanto quanto a Lisete, que hoje é uma grande curadora. Enfim. Me convidaram para escrever. E eu já, como a prática da crítica surgiu na minha vida muito pelo contato com artistas. Né? Então, o trabalho da escrita ele surgia porque existia um diálogo prévio com o artista. Eu tinha conhecido também, no começo dos anos 80, tinha conhecido o Valtécio Caldas, alguns anos depois eu conheci a Iole de Freitas, um pouco depois o Antônio Dias. Então, eu frequentei muitos ateliês, frequentava esses locais, esses estúdios de artista, quando os trabalhos ainda estavam em processo. Então, é uma outra experiência, né, que é muito diferente de você ir registrar o trabalho no espaço institucional, na exposição. Ele tem uma relação dialética, pode ter até um contraste, pode ter até incongruências, insucessos. Né? Então, eu me formei, eu acho que eu sou um pouco uma geração que é o fim de um processo, porque logo depois, com o surgimento, né, desse circuito de arte ultra azeitado, de prestígio, que começa a ganhar páginas da mídia, artistas começam a frequentar páginas de gossip, de coluna social, né? E muda a relação do artista com a instituição, que é uma relação muito mais exigente, né, com muito menos tempo, esse tempo meio vagabundo, esse tempo refreado, que é o da conversa mole, o da conversa de bar, que é o tempo da crítica, historicamente é o tempo da crítica.
Então, porque a figura do surge? crítico, ela vai ficando obsoleta, né? Porque a partir de então, o crítico agora ele se deixa subsumir na figura do curador, né? O curador tem essa conexão com a instituição. Eu posso falar porque eu trabalhei como crítica e trabalhei como curadora também. Eu trabalhei dos dois lados aí, dessa linha tênue, são duas regiões muito diversas. O curador, você geralmente, você pode, não estou dizendo que o curador não tem o contato com essa vida do estúdio, né? Mas o próprio trabalho de arte, ele é instado a ter outro ritmo, né? O tempo se encurta, porque são grandes, a exposição vai para um grande museu brasileiro que já tem um contrato de itinerância, porque essas exposições são caras para poder se pagar, então quanto mais itinerância você divide cursos, isso entra num cálculo empresarial, entra numa economia da cultura. Então, quando eu comecei a escrever, a atuar como crítica, ainda era um mundo muito restrito, ainda não tinha se profissionalizado, o campo da arte não havia se profissionalizado como existe hoje, não tinha essa feição que ele tem hoje, né? Então, ainda era possível ter essas relações mais cultivadas. Tá. Então, eu escrevi o catálogo, uma galeria, uma instituição pagava por esse texto, pagava meus honorários, mas eu só o escrevia porque eu tinha uma relação prévia de alguns anos, um diálogo, uma afinidade com o trabalho desse artista, uma afinidade de ideias. Né? Então, é uma relação que se tornou impraticável. Entendi. E, Sônia, a arte está na cidade grande? No Brasil? Pode estar em qualquer lugar. É produzido Produz-se arte em cidades menores? Como é que é a geografia da arte? Em qualquer lugar, Marcílio. Aí eu acho que em qualquer lugar ou em nenhum lugar, né? Porque não é fácil assim, né? Mas, sei lá, aí você tem que perguntar para os artistas, né? Eu pego a parte mais... Eu pego a moleza, eu pego quando o trabalho está se fazendo, já tem o E delineado. você teve alguma incursão na escultura? Eu acabei de fazer há pouco tempo um trabalho de curadoria que foi muito rico, muito produtivo, com a Iole de Freitas, que é uma artista que eu conheço desde o final da década de 80. Eu fui consultora da FUNAT, eu trabalhei muito em instituições públicas. Eu acho que isso me deu uma vontade muito grande de pensar politicamente a questão da arte no Brasil. O fato de ter trabalhado desde muito jovem em instituições públicas. Eu comecei o meu primeiro trabalho ainda na faculdade, eu trabalhei no antigo IDART, que era um departamento de documentação voltado à arte contemporânea, a cidade de São Paulo. Naquele momento, a Secretaria de Cultura estava encabeçada pela Maria Eugênia Franco, que é uma crítica importante, havia sido uma crítica importante, que é atuante em São Paulo nos anos 40. É uma mulher muito culta, enfim. E a Radá Abramo dirigia o IDAT. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar em instituições e depois participei de conselhos de direção, trabalhei muitos anos na Fundação Iberê Camargo, no Maria Antônia, no Conselho de Curadores do Centro Maria Antônia aqui da USP, trabalhei na FUNAT, foram como consultora por 2 anos também, que discutia as políticas de artes plásticas em âmbito nacional, mas tudo isso para situar a minha relação com a Iole de Freitas, que foi diretora da FUNAT, lá pelo final dos anos 80. Então, foi aí que eu a conheci. E acompanhei o trabalho, escrevi muito sobre o trabalho dela. E eu fiz uma exposição que se encerrou em setembro do ano passado, acho. Uma exposição, ela faz um trabalho, ela é conhecida por um trabalho a contrapelo da escultura, mas é um trabalho relacionado à escultura, né? Uma escultura
mole, né? Uma escultura meio que se abre, que se oferece, que se desconstrói, tem muito uma relação corporal, né? Que propõe uma relação corporal, e fiz há pouco tempo essa curadoria, organizei a partir de um diálogo, enfim, muito intenso, de cerca de um ano com a Iole. Né? E você poderia comentar um pouquinho para a gente o que é o IEB? Né? A professora talvez vá falar para a gente o que é o IEB na Universidade de São Paulo, que eu já fui lá, é um negócio fantástico. Eu não me sinto, Marcílio, muito confortável de falar sobre o IEB, porque eu permaneci foi uma experiência prazerosa, fui acolhida de braços abertos e pude, enfim, constatar o potencial, né, da coleção, especialmente a coleção de artes plásticas do IEB. É uma preciosidade que a USP tem, né? É uma coleção de museu, eu digo, é uma coleção de aporte de museu, né? Que pode se pôr como referência, né, para toda a pesquisa em arte brasileira. Essa coleção oferece, essa coleção de artes visuais. Mas, além disso, o IEB tem coleções para quem quer estudar processos de colonização, a imagem, né, as imagens que o colonizador europeu forma, constrói, né, desse não europeu. O IEB tem uma iconografia também fascinante. E é isso, né? Eu não gostaria de falar, eu não posso falar como diretora, posso falar hoje eu falo como público, como uma pesquisadora que tem... Porque ele é público, inclusive ele tem acesso ele tem, ao público, para um pesquisador, como a equipe é pequena, tem um corpo de funcionários razoavelmente reduzido, né, perdeu muitos funcionários com a crise de 2014, então não tínhamos, eu falo não tínhamos no passado, né, era um problema importante para a instituição não poder atender uma demanda, uma pressão de público, né? Para o qual ele teria vocação com a coleção dessa importância, né? Mas, de fato, são poucos funcionários, então o IEB atende mediante agendamento prévio. O que dá para ser feito, tem uma equipe muito competente, profissional, enfim. Eu só posso dizer que eu estou ansiosa para voltar como consulente ao IEB, voltar a meus projetos. E a escrever, né? A escrever, né? Eu ainda, enfim, ainda como estou ativa na USP, fiz essa curadoria da Iole, mas foi um prazer enorme voltar a esse prazer do texto, porque os anos, eu fiquei 20, contando que eu comecei a dar aulas como professor temporário, ainda em 96. Acho que são quase 30 anos, são 26 anos de experiência de aula, de sala de aula. Para mim foi, eu dizia, né, eu jamais pensaria, quando eu estava envolvida, né, com a máxima intensidade no trabalho de crítica de arte, eu jamais me imaginava em sala de aula como professora. E eu me encantei, né, peguei aquele trabalho com o fígado. Né? Fui assim, de uma maneira, foi candente, né, o envolvimento. E estudei muito, foi aí que eu comecei a estudar. Mas eu dizia, eu continuo achando que, embora eu tenha feito a trajetória acadêmica, tenha feito passado por todos os rituais de progresso na carreira, eu me considero autodidata na área, porque minha formação foi feita muito movida pelo sentimento de que estava faltando algo, de que precisava melhorar. Isso até que deu uma formação heterodoxa, bastante heterodoxa, e me deu uma visão crítica, desde muito cedo, uma visão crítica muito forte do campo disciplinar. Então, as pessoas falam, né,
o campo da história da arte é um campo, enfim, que todos sabemos, estamos carecas de saber que, né, a história da arte já foi revolvida, já teve seus limites destroçados, porque é cheia de vieses, de preconceitos etnocêntricos, de vieses colonialistas, enfim. Né? Essa crítica, como eu acho que até, enfim, com as devidas reservas, com as devidas... né, sem ufanismo, eu acho que essa formação indisciplinada me deu até mais destemor para constituir uma visão crítica do campo disciplinar, né? Às vezes até temerária. Mas foi muito bom ter feito isso, ter voltado ao campo disciplinar num momento de maior maturidade intelectual, onde aquelas coisas certamente eu já não me filiaria, né? Eu já entrava, já as agarrava pelo pescoço, mas sem nenhum fervor, né? Já com uma disposição crítica. Então foi muito bom, porque pulsionada pelos alunos, né? Premida pelos alunos, eu acho que eu acabei de me formar junto com eles. Né? E estudei porque, enfim, eu sou uma pessoa, sempre fui meio Caxias, né? De ralar cotovelo, de gostar de ler e tal. E lá pelos seus 19, 20 anos, nesse seu processo de formação, você relembra de algum conflito interno entre o que fazer, as opções de vida? Lembro. E como fica o apoio da família nisso? Como é que... Não, foi sempre muito forte o apoio da família, do meu marido. Na verdade, a gente apostava na minha carreira de ilustradora, que é meio peculiar, porque aquela época, nos fins dos anos 70, segunda metade dos anos 70, era um campo só de meninos que se enveredavam pela história em quadrinhos. E eu fazia Tudo era só meninos? Era mais história em quadrinhos, era mais meninos. E eu tentava um caminho mais pessoal, que era transformar romances, textos literários, né? Então, e aí tinha essa vontade de escrever também, mas tudo ainda muito incipiente, né? Muito sem calço, né? Sem repertório. Que mas é um pouco típico da época mesmo, mas né? aí Da idade, né? nesse ano estendido, né, quando o curso se transformou em licenciatura, eu já sabia que eu queria me dedicar à área teórica, né? Embora continuasse o trabalho de artista gráfica, mas eu achava que para o trabalho de artista gráfica eu poderia enfrentar o mundo profissional. E a universidade eu ia procurar uma formação teórica de qualidade, um rigor, uma disciplina de estudar, de interpretar textos, né? Que eu começava a encontrar na filosofia, né? O contato com o texto, né? O texto antigo, o texto do século XVIII, né? O texto dos enciclopedistas, você se pôr no registro de um texto, né? Capturar se transportar, né? Capturar todas as sutilezas. E chegou a considerar alguma coisa no exterior, ou morar, ou viajar, ou participar de... Eu, mais para maturidade, mas eu tive dificuldades familiares, enfim, que me impediram. Entendi. Enfim, no fim, não foi esse o caminho que se ofereceu. As suas perspectivas agora são no sentido de voltar a escrever, a fazer críticas? Marcílio, eu tenho muitos textos que estão desorganizados. Esses anos na universidade, que foram muito envolventes, né, com uma relação muito intensa, muito viva com alunos, que persiste até hoje, né? Os alunos acabam se tornando amigos,
né? Eu conheço esses alunos, eles chegam a mim com 17, 18 anos, depois hoje eles têm 40. Sim, E perto disso, enfim. E se tornam amigos. Ai, desculpa, eu esqueci o que você perguntou. Não, se agora as suas perspectivas, né, são no sentido de Sim, escrever. eu dizia, esses anos foram de muito envolvimento em sala de aula e eu um pouco descurei da intervenção pública, né, que eu tinha antes de entrar na universidade, né, participava muito, me posicionava muito publicamente, politicamente, pelo fato de eu ter trabalhado muito em instituições, eu tinha uma visão da operação de museus, de instituições públicas no Brasil, com toda a questão da miséria brasileira, do clientelismo, do patrimonialismo. Então, essa experiência foi muito importante para o meu trabalho de crítica, antes de entrar na universidade. E depois, na universidade, eu me dediquei muito à gestão universitária, acho que um pouco impulsionada por essa visão política, né, de já ter atuado em muitas instituições de arte. Então, eu gostaria, de fato, de pôr em ordem, né, esses tantos textos dispersos. Eu relutei muito em produzir minhas coisas em computador. Então, a década de 90 eu tenho muita coisa manuscrita. Sei. Até o comecinho de 2000, até... Acho que todo mundo relutou numa certa época, eu gostava, né, muito. Eu tinha... Ainda eu gosto tenho, de canetas, por exemplo. eu gosto de lapiseira 2B, porque eu ficava rabiscando, fazendo desenho na marginalia. E eu tinha calo de... Agora suavizou, mas eu tinha calo de escrita, né? Então eu tenho muita coisa manuscrita. Eu pensei que essa seria uma das coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não sei. Eu tenho um convite da EDUSP, eu espero que não tenham desistido de mim, o Jorge Colli, para apresentar um texto de um livro. Tenho outros convites por aí, mas vamos ver se a minha situação permite, porque eu estou com outras dificuldades, problemas de saúde. Tá certo. Mas, enfim. Da família, né? Bom, então com isso a gente vai um encaminhamento final agora para a nossa entrevista. Eu teria mais uma pergunta e aí você poderia a partir daí também se despedir do nosso ouvinte aí, nosso espectador. A pergunta seria: o Brasil é um celeiro cultural único no mundo? É uma coisa assim muito forte em termos de cultura? Eu acho, Marcílio, que hoje a gente está num momento histórico meio temerário para ter alguma visão pacífica, né, alguma visão idílica do nosso país. Mas eu continuo achando, a despeito de todas os dilaceramentos da sociedade brasileira, né, essa polarização, o agravamento das iniquidades, da desigualdade social, da concentração de renda, eu acho que tem uma experiência cultural muito rica. Eu acho que com toda essa reavaliação, né, da contribuição africana, o autoconhecimento da sociedade brasileira, das patologias da sociedade brasileira, inclusive o preconceito racial, eu acho que o enfrentamento dessas questões vai nos abrir um horizonte ainda mais pulsante. Certo. Eu gosto muito, é algo que me seduz. Eu acho que como eu tenho essa experiência também de ser descendente de imigrantes europeus pelo lado da família do meu pai, então tem algo de um desenraizamento que me faz olhar às vezes com certa distância. E me fascina, de fato, essas tensões, esses contrastes, mas a mistura também. Quando a mistura é suave, né, ainda que ela possa ter arranjos tensos,
né, eu acho ela luminosa. Eu acho que no Brasil tem uma experiência da música, tem uma experiência recente, né, tem muita gente criando coisas extraordinárias, né, em todas as áreas da produção artística e cultural. E tem o século XX, eu acho que foi extraordinário em termos de estética, né? E tem muita gente fazendo coisas, eu não pude acompanhar por circunstâncias pessoais, mas eu olho com muita expectativa a importância do Brasil no mundo, até como na dimensão cultural, né? Mesmo que o momento não recomende, né, recomende cautela, e o enfrentamento sereno e lúcido das dificuldades, mas eu tenho a expectativa que nós teremos força para superar. E há, de fato, um legado importante dessa mistura brasileira. Tá bom, professora Sônia Saltzstein Goldberg. Que vem a ser Pedra de Sal. A Montanha de Ouro, que é o Goldberg, é do meu marido, mas o meu, de fato, é Pedra de Sal. Então, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela atenção de todos. Vocês querem falar alguma coisa? Eu agradeço a atenção daquelas que nos assistem. Muito obrigada e obrigada a você também pela oportunidade. Tá bom, obrigado.